Você já sentiu que algo invisível te protegeu de um perigo que você nem sabia que existia? Eu senti. E até hoje, quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo ouvir aquele sussurro. Volte. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações, assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Era para ser só mais uma noite comum. Eu tinha acabado de sair do culto, o culto mais forte que eu já participei na vida. A presença de Deus naquele lugar era tão real que a gente podia quase tocar. Teve louvor, palavra profética, oração de livramento. Sabe quando parece que o céu desce? Era isso. E antes de acabar, o pastor chamou todos à frente e disse: Deus vai colocar uma barreira invisível diante dos teus inimigos. Na hora eu nem imaginei que aquela palavra seria para mim. Sabe, a gente ouve, recebe, agradece, mas não faz ideia do que está para acontecer. Eu saí da igreja com o coração leve, mas no momento que pisei na calçada, alguma coisa mudou. O ar parecia mais pesado, não tinha vento, não tinha barulho, só um silêncio estranho, incômodo. Eu olhei para a rua e parecia que todo mundo tinha desaparecido. No fundo, uma pontada de medo. Mas logo veio aquele pensamento: Deus é comigo. Eu respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e comecei a caminhar. Só que, a cada passo, aquela sensação de que eu estava sendo observada aumentava. O coração disparou sem motivo. As mãos começaram a suar frio. E então, eu ouvi uma voz, nítida, dentro do meu espírito: Volte. Eu parei na mesma hora. Olhei para trás, ninguém. Olhei para os lados, nada. Era como se o mundo tivesse sumido, e aquele frio na barriga só aumentava. Eu tentei ignorar, continuei andando. Mas sabe quando o corpo sente antes de você entender? Quando a sua pele arrepia sem explicação? Foi nesse momento que eu percebi: a noite não seria só mais uma noite. E se eu te disser que eu fui cercada, que tentaram me arrastar para um beco, e que algo invisível, algo que os olhos deles não viam, me protegeu? Eu vou te contar. Mas antes, respira fundo, porque o que aconteceu naquela noite não foi normal. Foi sobrenatural. Eu continuei andando, tentando convencer a mim mesma de que era só coisa da minha cabeça. Mas a verdade é que o meu espírito sabia. Sabe quando, lá dentro, você sente que alguma coisa está prestes a acontecer, mesmo sem ver nada? Cada passo que eu dava, o chão parecia mais longe. O silêncio da rua era tão estranho que até o som dos meus passos ecoava, como se a cidade inteira tivesse parado só para assistir o que estava para acontecer comigo. E aí, veio de novo, dessa vez mais forte: Volte. Não era uma voz comum, não era imaginação. Era como se fosse uma ordem sussurrada direto no meu coração. Um aviso. Mas ao mesmo tempo, tinha paz naquele chamado. Só que eu, teimosa, continuei. Coloquei a mão no peito, sentindo o coração disparado, e comecei a orar em pensamento: Senhor, cobre-me com teu sangue. Me guarda, me livra de todo o mal. Anjos do Senhor, acampem-se ao meu redor. E parecia que quanto mais eu orava, mais o ambiente espiritual ficava pesado. O ar esquentou. Era como se eu estivesse passando por dentro de um lugar onde a maldade se escondia. Eu não via nada, mas sentia tudo. Meus olhos começaram a encher de lágrimas, não de tristeza, mas de um medo que eu não sabia de onde vinha. Foi então que, lá na frente, eu vi 2 homens, parados na esquina, capuz na cabeça, olhando na minha direção. Na hora, o meu corpo gelou. O sangue pareceu sumir das veias. Eu não sabia se voltava, se corria, se fingia normalidade. Mas uma coisa eu sabia: o céu estava me avisando. E naquele instante eu entendi. Aquele volte que eu tinha ouvido era para me livrar disso,
Mas eu fui. Agora eu estava no meio do caminho, e o único jeito era seguir. Eu senti uma vontade enorme de gritar, de pedir socorro, mas parecia que a minha voz estava presa na garganta. Então eu fiz a única coisa que conseguia. Continuei orando em pensamento. Deus, se for preciso, manda teus anjos agora. Não deixa que nada aconteça comigo. Tu és a minha fortaleza. A cada passo, a distância entre nós diminuía. Eu fingia olhar para o celular, fingia normalidade. Mas a minha alma estava em guerra. E eu sabia. Sabia que algo além do que eu podia ver estava para se manifestar naquela rua deserta, porque o céu tinha falado. E quando o céu fala, é porque o mundo espiritual já está em movimento. Eu continuei andando, tentando convencer a mim mesma de que era só coisa da minha cabeça. Mas a verdade é que o meu espírito sabia. Sabe quando, lá dentro, você sente que alguma coisa está prestes a acontecer, mesmo sem ver nada? Cada passo que eu dava, o chão parecia mais longe. O silêncio da rua era tão estranho que até o som dos meus passos ecoava, como se a cidade inteira tivesse parado só para assistir o que estava para acontecer comigo. E aí veio de novo, dessa vez mais forte. Volte! Não era uma voz comum, não era imaginação. Era como se fosse uma ordem sussurrada direto no meu coração. Um aviso, mas ao mesmo tempo, tinha paz naquele chamado. Só que eu, teimosa, continuei. Coloquei a mão no peito, sentindo o coração disparado, e comecei a orar em pensamento. Senhor, cobre-me com teu sangue, me guarda, me livra de todo o mal. Anjos do Senhor, acampem-se ao meu redor. E parecia que quanto mais eu orava, mais o ambiente espiritual ficava pesado. O ar esquentou. Era como se eu estivesse passando por dentro de um lugar onde a maldade se escondia. Eu não via nada, mas sentia tudo. Meus olhos começaram a encher de lágrimas, não de tristeza, mas de um medo que eu não sabia de onde vinha. Foi então que lá na frente eu vi 2 homens parados na esquina, capuz na cabeça, olhando na minha direção. Na hora, o meu corpo gelou. O sangue pareceu sumir das veias. Eu não sabia se voltava, se corria, se fingia normalidade. Mas uma coisa eu sabia: o céu estava me avisando. E naquele instante eu entendi. Aquele volte que eu tinha ouvido era para me livrar disso. Mas eu fui. Agora eu estava no meio do caminho. E o único jeito era seguir. Eu senti uma vontade enorme de gritar, de pedir socorro, mas parecia que a minha voz estava presa na garganta. Então eu fiz a única coisa que conseguia. Continuei orando em pensamento. Deus, se for preciso, manda teus anjos agora. Não deixa que nada aconteça comigo. Tu és a minha fortaleza. A cada passo, a distância entre nós diminuía. Eu fingia olhar para o celular, fingia normalidade, mas a minha alma estava em guerra. E eu sabia. Sabia que algo além do que eu podia ver estava para se manifestar naquela rua deserta. Porque o céu tinha falado. E quando o céu fala, é porque o mundo espiritual já está em movimento. Quando aquele homem colocou a mão no meu braço, foi como se o tempo parasse. Eu juro para você. Parecia que tudo ao redor ficou em câmera lenta. Eu senti o toque gelado, o cheiro forte de suor e cigarro vindo dele. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha me envolveu. Era como se algo, ou alguém, estivesse ali comigo. Eu tentei me soltar, mas a força dele era absurda. No mesmo instante, o outro chegou do lado e me empurrou na direção de um beco escuro, apertado, entre 2 muros altos. O pânico tomou conta de mim. Minhas pernas ficaram bambas e o grito que eu queria soltar simplesmente não saía. Era como se a minha voz tivesse desaparecido, mas o meu espírito não ficou calado. Dentro de mim, eu comecei a orar. Jesus, 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 me livra, Senhor. Me cobre com teu sangue. Não me deixa, Pai. Não me deixa. E foi aí que aconteceu. Antes que eles conseguissem me arrastar por completo para dentro do beco,
Eu senti algo no ambiente. Um vento. Sim, um vento forte, repentino, num lugar onde não tinha corrente de ar. Os cabelos levantaram, a minha roupa se moveu, e os dois homens pararam. Foi instantâneo. Eles olharam para frente, como se tivessem batido em algo que os impedia de continuar. Tentaram de novo. Um deles levantou a mão para me segurar de novo, mas a mão dele ficou presa no ar. Eu vi. Eu juro que vi. Ele tentava mover o braço e não conseguia. O outro começou a recuar, olhando ao redor, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não podia enxergar. Nesse momento, a paz tomou conta de mim. O medo sumiu. O coração, que batia acelerado, desacelerou. E eu ouvi, não com os ouvidos, mas no espírito, uma voz, firme, autoritária. Ela está guardada. Aqui vocês não tocam. A voz era tão forte, tão imponente, que os dois homens ficaram completamente paralisados. Um deles começou a balbuciar palavras sem sentido, olhando para o vazio. O outro deu 2 passos para trás, tropeçando, como se tivesse levado um golpe invisível no peito. Eu não conseguia ver o que eles viam, mas sabia. Deus tinha erguido algo ao meu redor. Era como se uma muralha invisível me cercasse. Eu não via, mas sentia. E eles, de algum jeito, viam. E naquele instante eu entendi. A batalha não era contra carne e sangue. Era contra principados, potestades, e o Senhor dos Exércitos estava naquele lugar. O cerco deles não duraria, porque onde a presença de Deus se manifesta, as trevas têm que recuar. Foi nesse instante que eu vi algo que eu nunca vou esquecer. Os dois homens continuavam ali, mas não se mexiam. O da direita parecia lutar contra alguma coisa no ar. Ele estendia a mão na minha direção, mas era como se tivesse uma parede invisível entre nós. Eu via claramente. Ele forçava o braço, mas algo o impedia de chegar até mim. O outro começou a olhar desesperado para os lados, como se estivesse enxergando alguém ou alguma coisa que eu não conseguia ver. Ele falava coisas desconexas, como se estivesse vendo vultos, sombras, ou quem sabe, anjos. O vento que tinha surgido antes voltou, só que dessa vez, mais forte, um vento quente, que fazia as folhas girarem no chão, mesmo sem nenhuma brisa na rua. Eu fiquei parada. Era como se uma presença me envolvesse completamente. E eu sabia. Eu sabia que o Senhor tinha enviado anjos de guerra naquele momento. Eu não via os rostos, mas a minha pele arrepiava e o meu espírito testemunhava. Eles estavam ali. De repente, o homem que segurava a mão no ar, como se tocasse a tal barreira invisível, deu um passo para trás. Ele olhava assustado, como se alguém invisível tivesse aparecido na frente dele. E então, ele caiu de joelhos no chão. Sim, como se tivesse sido empurrado por uma força que ele não podia ver. O outro tentou correr, mas tropeçou em si mesmo e caiu também. O barulho dos corpos batendo contra o chão ecoou naquela rua vazia. E aí veio o mais inexplicável. Um brilho, suave, como uma luz translúcida, envolveu o meu corpo. Não era forte a ponto de iluminar a rua, mas era real. Eu olhei para minhas mãos e pude ver. Elas brilhavam levemente, como se estivessem sendo cobertas por uma energia invisível e protetora. Eu comecei a chorar, mas não era mais de medo. Era uma mistura de alívio, de reverência, de certeza de que eu estava vivendo um milagre. Naquele momento, os dois homens começaram a rastejar pelo chão como se fugissem de algo. Um deles gritava: "Tira isso daqui! Tira isso de perto de mim!" Mas não tinha nada que eu pudesse ver. Só que para eles, tinha. E o mais incrível é que nenhum dos dois conseguia passar da calçada onde eu estava. Era como se um muro invisível, uma barreira espiritual, tivesse sido erguida ao meu redor. Eles tentavam, mas algo os bloqueava. E foi nesse instante que eu ouvi novamente aquela voz, a mesma do início da noite. Você está guardada. Vá em paz. O medo que ainda restava se desfez.
E eu entendi que não estava mais sozinha. A barreira invisível não era só um livramento. Era a prova de que o céu se move quando a gente clama. E aquela noite era a noite em que Deus decidiu mostrar o sobrenatural aos olhos dos meus inimigos. Eu estava ali, parada, sem conseguir mover as pernas. A respiração ainda descompassada, as lágrimas quentes descendo pelo meu rosto. Mas o medo, esse tinha sumido, porque o que eu estava sentindo era maior, era santo. A presença de Deus naquele lugar era tão real, tão intensa, que o ar parecia pesado de glória. E os dois, aqueles dois homens que minutos antes achavam que podiam tirar minha vida ou destruir meu futuro, agora rastejavam pelo chão como se estivessem cercados. Um deles, com os olhos arregalados, gritava sem parar: "Sai, sai daqui, me deixa em paz!" O outro tentava se arrastar de costas, tropeçando nas próprias pernas e olhando para cima, como se alguém ou algo estivesse pairando sobre ele. Eu não conseguia ver, mas pelo terror no olhar deles, eu sabia. Anjos estavam ali. E não eram anjinhos com asas pequenas, eram guerreiros, seres celestiais enviados para a guerra espiritual naquela rua esquecida do mundo. Eles estavam defendendo a filha de Deus, eu. E então, sem conseguir mais ficar ali, os dois se levantaram como podiam e saíram correndo. Mas não foi uma corrida normal. Eles tropeçavam, olhavam para trás, davam gritos, gesticulavam como se estivessem sendo perseguidos. Eu vi quando um deles se desequilibrou e quase caiu outra vez, antes de desaparecer na esquina. O outro ainda olhou para mim. E eu nunca vou esquecer o olhar dele. Não era raiva, era medo. Um medo profundo, como se ele tivesse enxergado algo do outro lado, algo que marcou a alma dele. E aí ele correu. Eu fiquei ali, sozinha naquela rua vazia, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo o vento quente ainda circulando ao meu redor. Naquele momento, a voz dentro de mim falou de novo: "Você está guardada, volte para casa." E o mais impressionante: quando eu dei o primeiro passo para sair dali, parecia que o ambiente se transformou. O peso espiritual foi embora. O ar ficou leve. A rua, antes escura e ameaçadora, agora parecia só uma rua comum. Mas eu sabia, não era a mesma rua. E eu também não era mais a mesma. Naquele momento, eu entendi que existe um mundo espiritual muito mais real do que aquilo que a gente pode ver. E que quando um filho de Deus clama, o céu responde. Eu comecei a andar, mas as pernas ainda estavam trêmulas. Era como se o meu corpo tivesse acabado de sair de uma guerra que meus olhos não puderam ver. Cada passo que eu dava, eu sentia o chão sob os pés. Mas parecia que eu caminhava em volta de uma nuvem. Era como se aquela barreira invisível ainda estivesse ali, me cercando, me guardando, me conduzindo. O vento quente tinha cessado. Mas a paz que eu sentia, essa não foi embora. Eu olhava para o céu, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas daquela noite inesquecível. No caminho de volta, passei pela praça vazia, pelas casas com luzes apagadas. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha acabado de viver. E foi quando eu cheguei perto da esquina da minha rua que aconteceu mais uma coisa. No meio do caminho, tinha uma pequena árvore, dessas comuns, que passam despercebidas pela gente. Mas naquela noite, aquela árvore parecia diferente. Quando eu passei por ela, uma folha solitária se soltou e caiu bem na minha frente. Eu me abaixei, peguei aquela folha e foi então que eu senti um calor suave na palma da mão. Eu sei que pode parecer bobagem para quem ouve, mas para mim, naquele momento, foi como se Deus dissesse: eu cuido até do detalhe. Eu estava ali. Eu sou o Senhor que guarda você até nas coisas pequenas. E eu comecei a chorar de novo. Não era mais medo, era gratidão. Era reverência. Eu abracei aquela folha como se fosse o próprio recado de Deus para mim. Porque naquele instante eu entendi
que não importa o quão escura seja a noite ou quão terrível pareça a situação, se Deus estiver comigo, nada me toca. A barreira invisível não foi só uma proteção, foi um lembrete de que há batalhas travadas por anjos que a gente nunca vai ver e livramentos que só o céu sabe o preço. Eu cheguei em casa, entrei devagar, sem fazer barulho, como se não quisesse acordar ninguém. Mas antes de ir para o meu quarto, fui até a sala, dobrei meus joelhos. E ali mesmo, no chão frio, eu agradeci. A presença de Deus tomou aquele lugar. Eu chorei, eu orei, eu entreguei minha vida de novo nas mãos dele. E naquela madrugada, eu dormi, com a certeza de que os anjos acampados ao meu redor permaneceriam ali. Porque quem tem um Deus vivo nunca está sozinho. Naquela noite, depois de orar e agradecer de joelhos na sala, eu dormi. E posso dizer com toda certeza, foi o sono mais leve e profundo que eu já tive na vida. Parecia que meu espírito estava embalado nos braços de Deus. Eu nem sabia que era possível sentir tanta paz depois de algo tão traumático. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Era como se alguma coisa me chamasse. Um incômodo santo, sabe? Aquela vontade de ficar a sós com Deus, de buscar respostas, de entender o que tinha acontecido de verdade. Peguei minha Bíblia, me sentei na varanda e comecei a folhear, meio sem direção. Foi então que a folha que eu tinha trazido da rua na noite anterior, aquela folha solitária que caiu bem na minha frente, estava ali, sobre a Bíblia. E na hora que eu abri o livro, ele caiu exatamente em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu gelei. As lágrimas vieram na mesma hora. Era como se o próprio Deus dissesse: "Tá vendo? Eu estive ali, eu coloquei meus anjos ao teu redor e te livrei." Eu segurei aquela folha nas mãos e só conseguia repetir: "Obrigada, Senhor. Obrigada." Mas o céu não parou por aí. Pouco tempo depois, minha vizinha, Dona Marlene, uma senhora de oração que morava 2 casas depois da minha, bateu no portão. Ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Filha, você tá bem? Deus me acordou de madrugada para orar por você. Era por volta de 11:30 da noite. Eu vi, em espírito, 2 homens te cercando. E eu comecei a clamar, clamar, e de repente eu vi uma luz descendo do céu e afastando eles de perto de você. Eu não sabia o que era, mas o Senhor me disse: eu estou guardando a minha serva." Eu desabei. A hora que ela mencionou era exatamente o momento em que tudo tinha acontecido. Como ela poderia saber? Só Deus. Ali mesmo na calçada, eu a abracei e contei tudo. Nós choramos, oramos juntas e glorificamos o nome do Senhor. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. A barreira invisível era real, o livramento foi completo, e o céu se moveu por minha causa. Dona Marlene sorriu e disse: "Filha, o diabo até tentou, mas Deus já tinha decretado. Nessa, ela não toca." Naquele instante, eu soube. Aquele não era só um testemunho. Era um chamado para contar ao mundo que o sobrenatural existe e que Deus ainda livra os seus. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois daquela conversa com Dona Marlene, algo dentro de mim se acendeu. Era como se uma voz dissesse: "Você precisa contar. As pessoas precisam saber que Deus ainda livra, que Ele ainda faz milagres, que o céu ainda responde." Naquele domingo, a igreja estava cheia. Era culto de louvor e testemunhos, e eu sentia o coração queimar. Eu não tinha contado para ninguém, além de Dona Marlene, mas o Espírito Santo falava comigo desde cedo. Hoje você vai contar. Hoje esse livramento vai edificar outras vidas. Quando o pastor abriu o espaço para testemunhos, minhas pernas tremiam, mas era diferente. Não era medo, era temor. Um respeito profundo pela glória de Deus que eu tinha visto de perto. Levantei devagar e fui até a frente. A igreja ficou em silêncio.
Eu podia ouvir só os ventiladores de teto girando e alguns cochichos se calando. Peguei o microfone com as mãos suadas, respirei fundo e disse: Irmãos, eu tô aqui hoje para contar algo que Deus fez na minha vida essa semana. Algo sobrenatural. E comecei. Contei tudo. Desde a caminhada solitária, a abordagem daqueles 2 homens, a sensação de perigo iminente, até a manifestação da barreira invisível, a presença dos anjos, o vento quente, o terror nos olhos deles, a fuga desesperada e a voz que falou comigo. Enquanto eu falava, dava para sentir a atmosfera da igreja mudando. Alguns irmãos começaram a chorar, outros diziam glória a Deus, aleluia. Era como se o próprio céu estivesse ali, ouvindo comigo. Quando eu contei sobre a folha e o Salmo 34:7, vi gente se levantando dos bancos, erguendo as mãos. E quando mencionei a confirmação da Dona Marlene, a igreja veio abaixo. Era choro, louvor, línguas estranhas, gente sendo tocada. O pastor subiu no altar, pegou o microfone e disse: Essa noite, Deus nos lembrou que Ele não mudou. Que Ele ainda manda anjos, que Ele ainda levanta muralhas invisíveis para guardar os seus. E que nenhum mal, nenhum plano das trevas pode prevalecer contra aqueles que são escolhidos. Eu caí de joelhos ali mesmo, enquanto a igreja adorava. Era como se as janelas do céu tivessem se aberto. Depois do culto, algumas pessoas vieram até mim. Uma irmã me disse: Enquanto você falava, eu vi em espírito 2 anjos de espada desembainhada atrás de você. Outra senhora contou que tinha sentido vontade de desistir da vida naquela noite, mas que depois do meu testemunho, Deus tinha falado com ela. Se eu guardei a minha filha no meio da rua, eu também posso te livrar de qualquer dor. Naquele momento, eu entendi. Meu livramento não era só para mim. Era para ser contado, para edificar, para despertar fé, para dizer ao mundo que o sobrenatural existe. E ali, naquela noite, vidas foram renovadas, fé foi restaurada e o nome do Senhor foi exaltado. E eu sabia. Esse era só o começo. Hoje, quando eu olho para trás e lembro daquela noite, parece que tudo aconteceu ontem. Cada detalhe, cada sensação, cada olhar de terror naqueles homens, e principalmente a presença invisível, mas tão real que me envolveu, permanece gravada em mim. De vez em quando passo por aquela mesma rua e, sabe, nunca mais senti medo, porque agora eu sei, não importa onde eu esteja, o céu caminha comigo. Entendi que há batalhas travadas por anjos que os nossos olhos não podem ver, guerras silenciosas acontecendo a cada esquina, em cada noite escura, em cada momento que o inimigo tenta tocar na vida de quem é separado por Deus. Mas o Senhor dos Exércitos não dorme. Eu nunca mais fui a mesma depois daquela noite. A minha fé deixou de ser só teoria, só palavras bonitas ditas dentro de uma igreja. Ela se tornou vida, se tornou certeza, se tornou experiência. Eu aprendi que nem sempre a gente vai enxergar os livramentos. Às vezes, Deus vai impedir o acidente, vai atrasar o inimigo, vai mover situações, vai cercar com anjos e você nem vai perceber. Mas Ele vai estar ali. E para você que está ouvindo isso agora, talvez você esteja passando por uma situação que parece perigosa, impossível, onde você se sente vulnerável, cercado, sem saída. Talvez o inimigo já te jurou queda. Mas eu tô aqui para te dizer: existe uma barreira invisível te guardando. Existe um Deus vivo que move os céus e a terra para defender quem clama o nome dele. Não importa a força das trevas, não importa o tamanho da ameaça. Quando o céu decide agir, não há quem fique de pé. E se hoje você está ouvindo esse testemunho, é porque Deus está te lembrando: eu também estou com você, eu também posso te livrar. Seja na rua escura, na madrugada solitária, na doença, no desemprego, na depressão, na crise dentro da sua casa. Há anjos ao seu redor. Há livramentos acontecendo enquanto você ouve esse vídeo. E eu declaro em nome de Jesus: o inimigo não vai tocar em você. Porque a mesma barreira invisível que me cercou naquela noite, hoje se levanta ao teu redor. Que Deus te guarde,
que Ele fortaleça a tua fé e que um dia, assim como eu, você também tenha o privilégio de contar o seu livramento inexplicável. Porque Ele ainda faz, Ele sempre fez e sempre fará. Glória a Deus. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.